Português para concursos, aula 47, redação, parte 1. As orientações aqui são dadas com o simples propósito de fazer uma redação para concurso. Não tem nada a ver com demais textos jornalísticos, teses, artigos, editoriais, colunas. Essa noção prática é fundamental para fazer uma redação de concurso. Os passos para elaborar uma redação são: A. Elaborar a macroestrutura do texto. Isso quer dizer que você não deve sair tentando escrever de cara, e sim fazer uma macroestrutura. Isso significa que antes de começar a escrever qualquer coisa, você deve determinar quais argumentos vai usar para sustentar sua tese e qual será ela. Isso é uma macroestrutura. Muita gente pula essa etapa e acaba se embananando. Recomendo fazer isso antes de fazer a prova objetiva. Perceba que uma organização bem feita praticamente faz todo o trabalho. Escrevê-la em forma de texto se torna muito tranquilo. Assim, não subestime essa etapa. Gaste alguns minutos elaborando a macroestrutura do seu texto. Perceba que nesse momento deve-se fazer um brainstorm sobre as ideias relacionadas ao tema. Nesse sentido, essas ideias não precisam ter uma lógica ou organização. Podemos organizá-las num segundo momento. O uso do brainstorm é muito bom para dar um rumo, ter alguma coisa para começar, e você não precisa exigir que ele tenha uma organização. Por definição, não tem. Num segundo momento, você categoriza suas ideias em tópicos mais abrangentes, e esses serão os tópicos da sua argumentação. Isso faz parte da elaboração da macroestrutura. B. Escrever o rascunho. Recomendo fazer isso antes da prova objetiva. Sua cabeça estará fresca para fazer esse trabalho. Você terá acabado de fazer a macroestrutura. Se deixar para fazer depois, alguma ideia pode se perder e você estará cansado. C. Passar a limpo. Recomendo fazer isso depois da prova objetiva. Você terá tido um tempo entre fazer o rascunho e passar a limpo. Isso será importante para perceber erros que passaram batido no rascunho. Será uma segunda visão do seu texto. Alguma coisa ainda pode ser corrigida nesse momento. Não preciso dizer que o controle do tempo é fundamental. Assim, ele nunca pode ser ignorado. Você precisa ter noção de quem corrigirá sua redação. Saiba que é alguém mal pago, que não tem nenhum tipo de interesse nas suas ideias ou propostas e tem muito trabalho pela frente. Tendo isso em mente, precisamos construir uma redação o mais objetiva e simples possível. A ideia é fazer algo que, ao mesmo tempo, não dê trabalho ao corretor, mas que tenha mérito. Nesse sentido, o texto precisa de uma estrutura lógica, precisa responder às perguntas do comando, se houver, mas não precisa e nem deve ser exótico. Exótico significa mudar a estrutura básica da redação, começar com desenvolvimento, por exemplo, ou querer ser dramático no texto, querer de alguma forma impressionar o corretor, querer convencê-lo das suas ideias revolucionárias. Entenda que o texto de redação não é lugar para nada disso. Queremos ser simples e objetivos.
e assim não dar trabalho para o corretor. Não queremos que ele tenha que ler a sua redação uma segunda vez para entendê-la. Vejamos agora como é a estrutura de uma redação dissertativa. Na redação dissertativa temos um parágrafo de introdução, parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Na introdução é necessário mencionar todas as ideias que serão tratadas no desenvolvimento. Além da tese, ela sempre será a primeira frase. Tomemos o exemplo do tema pena de morte. Introdução. A pena de morte não é justificada em nenhum caso. Essa é a tese, a primeira frase da introdução. Veja que a partir desse primeiro momento, o corretor já sabe a posição do candidato. Isso é fundamental. Na sua macroestrutura, defina a tese com clareza. Nenhuma religião, na essência, defende a pena de morte. Esse é o primeiro argumento. Segunda frase da introdução. Veja que esse será o tema do primeiro parágrafo do desenvolvimento. A pena de morte é desumana. Esse é o segundo argumento. Terceira frase da introdução. Veja que esse será o tema do segundo parágrafo do desenvolvimento. Há várias alternativas à pena de morte. Esse é o terceiro argumento. Quarta frase da introdução. Tema do terceiro parágrafo do desenvolvimento. É uma espécie de solução. Então, na introdução temos uma tese e 3 argumentos sustentando essa tese, cada um em uma frase. Veja que é bem simples, bem tranquilo e sem mistério. O examinador de português não avaliará o mérito de suas ideias, e sim a estrutura textual e a coesão e coerência do texto. Desenvolvimento. Quando estudamos os textos das principais religiões do mundo, descobrimos que nenhuma delas recomenda a pena de morte. Pelo contrário, elas pregam o perdão, o respeito, a tolerância. De fato, tivemos muitas e muitas mortes e ainda temos cometidas em nome de religião. Mas, aos poucos, os religiosos estão se dando conta dessa realidade. Prova disso é a religião cristã, que na Idade Média matou milhares, mas hoje condena a pena de morte. Veja que trabalhamos a ideia do primeiro argumento. Também abordamos com simplicidade e objetividade aspecto controverso da religiosidade e pena de morte. A pena de morte é desumana sob qualquer aspecto. Nos Estados Unidos, país que adota essa modalidade de pena, há inúmeros casos de aplicação dela e que depois descobriu-se que o condenado era, na verdade, inocente. Precisamos ser melhores do que isso. Independente dos crimes do condenado, ele merece uma consideração mínima, e nessa consideração deve estar resguardada ao menos o direito à sua vida, que é o direito mais basilar de qualquer ser humano. Se abrimos mão desse mínimo direito, estamos abrindo mão da nossa própria humanidade. Esse foi o segundo parágrafo do desenvolvimento, completamente alinhado com a tese e com o segundo argumento listado na introdução. A pena de morte poderia ser substituída por prisão perpétua, por exemplo. Há ainda outras penas, como mutilações físicas,
castração para estupradores, por exemplo, que poderiam ser aplicadas ao invés da pena de morte. Nesse sentido, apesar dessas outras penas também serem desumanas, elas ao menos preservam a vida. Esse foi o desenvolvimento. Veja que tivemos 3 parágrafos, cada um para um dos argumentos tratados na introdução, cada um defendendo a tese estabelecida na primeira frase da introdução. Na próxima aula continuaremos com a conclusão. Se houver dúvida, deixe nos comentários que responderemos. Se você gostou, cadastre o seu e-mail no site www.resumosParaConcursosGrátis.com.br e receba aulas e dicas de estudos para concursos. Forte abraço e até mais!